Ah, agora tá gravando, né? Tá gravando, gente? Acho que tá. Está sim. Então, tá bom. Boa noite, então. E olha só, hoje, então, a gente vai dar a aula que seria, a gente vai atrasar tudo uma aula, né? A gente depois vai vendo como é que faz isso, tá? Porque essa aula realmente era muito complicado da gente fazer, da gente pensar ela sozinha. Agora, deixa eu falar para vocês, eu não estou em casa. E eu tô, não sei porque eu não estou conseguindo nesse computador abrir, dividir com vocês a tela, tá? Porque meu computador está ruim e o PowerPoint não está abrindo, só abre no Google, mas aí eu não consigo compartilhar, não sei por que razão, o Google com vocês. Então, não vai ter como eu compartilhar a tela. Vocês todos estão com o textinho aí? Tem esse texto pequenininho de 3 páginas da resenha? Estão com ele aí? Ah, queria comentar com vocês uma coisa antes. Vocês chegaram a ver as anotações que eu preparei sobre os pontos de gramática que a gente está vendo? Alguém teve o cuidado de olhar o trabalho que eu tive? Não, ninguém viu, né? Eu vi, professora. Ai, que bom, Ana Cristina, você adorou? Eu gostei, dá para entender bem melhor. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Então, o que eu estou fazendo? Aí eu fiz aquilo, e se vocês quiserem, o ideal seria vocês próprios, quando eu se apropriassem daquilo, entendeu? É uma coisa assim, um documento comum para todos nós. Então, toda vez que eu falar alguma coisa e vocês na aula, que eu mandar uma coisinha para vocês no texto, você vê que eu estou fazendo isso, sei lá. Mas vocês ficarem à vontade também de, se quiserem pensar alguma coisa, colocar ali, né? E aí, a ideia é o seguinte: cada vez que vocês. Ei, Suzana, tá boa? Tá toda colorida, com blusa cenoura, né? Com cor de cenoura linda. Então, a ideia é o seguinte: vocês se habituarem a uma coisa que é muito difícil e que distingue muito é, o nível de habilidade que uma pessoa tem com a escrita. Eu diria isso. Que um atributo importante de uma pessoa, para a gente dizer que a pessoa tem bom domínio da escrita, é a habilidade de se autocorrigir. Isso não é fácil, tá? Então, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês de correção, vocês têm que aprender a fazer isso com vocês mesmos, né? Como é que vocês vão fazer isso? No começo, vocês podem, entre vocês, é uma coisa bem legal, vocês começarem a, antes de me entregar o texto, ou entregar para qualquer outro professor, ter assim, uma parceria com algum colega, Lourenço, com algum colega, para trocar, tipo assim, lê meu texto, começar a ter essa prática entre vocês, sabe? De uns lerem os textos dos outros. Mas quando, boa noite, Lourenço, quando vocês forem fazer essa revisão, para fazer a reescrita, então o que eu estou aconselhando vocês? Primeira coisa, quando a gente se depara com a página em branco, dá um puta medo e desespero. Isso é comum entre todo mundo, tá? Esse tema da página em branco, ela é super recorrente entre escritores super famosos, né, que têm pânico da página em branco. Então, se os escritores super famosos têm pânico da página em branco, imagina a gente que não é escritor famoso nem nada, né? A gente fica desesperado, todo mundo fica. Quem não fica, quem diz que não fica, está mentindo, porque fica mesmo. E o que acontece? Uma página em branco é um troço ali que você tem que povoar, entendeu? É um deserto, você tem que criar. Você vai criar da onde? Dá um desespero isso, dá um medo mesmo. Então, o que eu estou tentando aconselhar vocês? A primeira etapa
é escrever num fluxo sem pensar nada. Quer dizer, sem pensar não. Mas pensar e escrever diretamente sem medo de errar. Uma coisa que eu tenho notado com vocês, alguns de vocês usam uma estratégia que vou escrever pouco, porque aí eu erro menos, né? Eu não estou contabilizando erro, ninguém vai ter nota baixa porque está errando muito, pelo menos não nessa fase, tá? Em fase nenhuma, na verdade, vocês vão poder reescrever sempre, tá? O que eu estou avaliando? A capacidade de vocês de reescreverem, de se autocorrigirem e de progredir na maneira de vocês escreverem, né? Eu quero sentir que vocês estão progredindo ao longo desse curso. Que, por exemplo, vocês não repetem os mesmos erros, né? Que vocês são capazes de se sentir mais à vontade com a escrita, de soltar mais, né? De ter menos medo da página em branco e de escrever mais, tá? Então, não se preocupem em errar. Isso é muito importante, tá? Porque normalmente a gente fica com esse medo e aí o poder criativo da gente vai se apagando. Então, é importante você escrever de qualquer jeito, sem se preocupar se é com S, se é com C cedilha, se tem vírgula, se não tem vírgula, com pontuação. Não pense em nada disso. Depois que você escreveu tudo, você vai reler, né? E aí você vai reler com uma caneta na mão, ou um lápis, ou alguma coisa qualquer. E vai começar a corrigir, como se você fosse o professor, né? Então, você mesmo vai corrigir. Só que para você fazer esse trabalho, você precisa ter alguns critérios de correção. O que você está buscando? Não adianta você ler de novo e você tem que ter na sua cabeça o que você está buscando, que tipo de erro mais comum você está buscando. E para isso que aquelas anotações que a gente está fazendo são importantes, né? Eu estou vendo, praticamente já está se repetindo, não está tendo muitos casos novos. Os casos são aqueles, entendeu? É a crase, é a pontuação, é a letra maiúscula, é a concordância. Não tem muito além disso, né? Tem alguma coisa de acentuação, né? Que a gente tem que ver também as regras de acentuação. E esses erros repetem. Então, a gente já sabe quais são os erros, já dá uma olhadinha naquilo antes e fala, peraí, deixa eu ver. Esse A é com H ou não? É um verbo? Eu posso substituir pelo verbo ter, né? Posso substituir pelo verbo fazer? Aí vocês têm aquelas dicasinhas ali. Então, aquilo vai nortear esse momento de correção de vocês. E a outra coisa que eu estou valorizando muito é a capacidade de vocês reescrever, né? Então, eu tenho escrito para alguns, assim, queria saber, ter um feedback de vocês, se vocês estão fazendo isso. Depois que eu corrijo, depois que vocês reescrevem, né? Eu gostaria que vocês experimentassem fazer uma leitura em voz alta do texto na sua versão original e na versão corrigida, né? Para começar a preparar também o ouvido, sabe? Escrever tem uma coisa de afinação do ouvido, é que nem música, entendeu? Para você ter aquela sensação assim, tem uma notinha aqui fora do tom, sabe? Tem uma coisa aqui que está no tempo errado. Escrever é ritmo, é um pouco, tem bastante de música, eu acho, sabe? Então, vocês ouvirem o texto, e alguém tem alguma experiência assim, de ter visto o texto reformado, assim, nossa, poxa, que bom, ficou melhor, assim, que solução boa que a professora deu, gostei, vocês estão sentindo isso? Alguém poderia comentar alguma coisa assim? Teve essa experiência? Eu notei sim, professora. Ai, que bom. O texto anterior e na correção. Teve uma grande diferença. Sim, que bom, né? Não tem uma coisa do ouvido, assim, soa melhor o texto, né? Soa, principalmente quando você coloca as vírgulas no lugar certo. Depois, o lance das vírgulas é porque é muita coisa, né? Aí vocês vão ficando tranquilos que a gente, aos pouquinhos, com o próprio material que vocês estão me mandando,
a gente já conseguiu tirar uma porção de regras, né? Mas depois a gente vai ter uma aula só da pontuação. E tem algumas regras básicas comuns que aí vocês já podem observar. Uma que é muito comum, que vocês erram bastante, todo mundo erra bastante, é a vírgula que separa sujeito de predicado, tá? Então, você não pode dizer assim, a Constituição Federal de 1988, vírgula, apresentou avanços importantes para a sociedade civil brasileira, tá? Não pode. Quem é que apresentou avanços importantes para a sociedade brasileira? Isso tudo é o predicado da oração, né? A Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988 é o sujeito da oração. Existe uma regra, eu não sei de onde veio, mas as regras são assim, a gente se assujeita a elas, né? Essa regra diz que não pode botar uma vírgula separando o sujeito do predicado. Por que vocês erram? Porque, por exemplo, se você tem uma oração muito simples, ei, Cássio, se vocês têm uma oração muito simples, aquelas primeiras orações que a gente escreve na escola, tipo Maria é bonita, Joãozinho comeu todo o bolo, por exemplo, não ocorreria ninguém colocar uma vírgula depois do Joãozinho. Joãozinho comeu todo o bolo. Ninguém vai botar Joãozinho, vírgula, comeu todo o bolo, né? Qual é a diferença entre Joãozinho comeu todo o bolo e a Constituição Federal de 1988 garantiu avanços importantes para a sociedade brasileira? A diferença é que o sujeito da oração mais simples, ele é muito fácil de identificar, né? E às vezes vocês têm dificuldade de reconhecer quem é o sujeito da oração. Então, isso aos pouquinhos, não é aqui para ninguém ficar expert em gramática, né? Mas ter alguma consciência da língua, né? Porque normalmente a gramática ela é ensinada na escola de um jeito muito chato e a gente está tentando entender a gramática a partir dos seus usos, a partir dos textos de vocês mesmos, tá? Beleza. Então, eu sei que vocês não têm hábito de reescrever o texto, aí de vez em quando alguém pergunta, mas e aí agora? Tem que reescrever mesmo? Tem que reescrever, tá? É importante isso, vai reescrever e vai acontecer, às vezes, de eu, numa segunda leitura, encontrar coisas que eu não tinha encontrado na primeira. Isso não tem fim, né? Vai ter uma hora que vocês vão falar, chega, professor, para mim tá bom, aí tá tudo bem. Mas se me deixar, eu também continuo corrigindo, porque é uma coisa que, enfim, tem que pensar aí na Raquel de Queiroz, com aquele texto dela todo rabiscadinho, é isso que a gente tem que fazer mesmo, tá? E hoje, quer dizer, o nosso programa, ele está dividido assim, ele tem uma primeira parte, ele tem 3 blocos, né? Esse primeiro bloco, eu dei o nome no programa, um nome que eu achei inadequado, depois eu mudaria. Eu tenho falado para mim mesmo, me refiro a ele falando que é a escrita de si, né? Então, qual foi a ideia? Esse primeiro bloco, a gente ficou escrevendo coisas sobre a gente mesmo, né? Escrita da gente, do que a gente sente, como foi o primeiro dia de aula, como é a relação com o amigo, a vinda para a universidade, a pandemia, esses temas assim, a carta de amor, escrita de si. É uma escrita que, em geral, chama mais a gente para falar, porque é um conteúdo que a gente conhece melhor do que qualquer um, né? É falar da gente mesmo, então é mais fácil. Então, foi assim uma abertura para a gente começar a soltar a mão e perdendo o medo da página em branco. Agora, a gente vai começar a trabalhar os gêneros discursivos acadêmicos, né? Porque, finalmente, esse é o objetivo que vocês vão ter que desenvolver a escrita acadêmica, tá? Então, eu queria que vocês abrissem aí esse texto, roteiro para elaboração de uma resenha acadêmica. A gente vai hoje começar a falar sobre isso
Eu tinha pedido para vocês lerem o texto do Corsaro, vocês conseguiram ler? Que era o texto sobre... É um texto que eu dei, porque esse roteiro eu preparei para a disciplina de antropologia no ano passado. E aí a gente tinha trabalhado esse texto do Corsaro. Vocês leram, não, né? Fala aí alguém, gente. Leu, não leu? Aí eu não sei como é que a gente faz, se vocês não leram. Como é que a gente faz? Eu vou contar para vocês mais ou menos, então, tá? Esse texto, mas eu mandei para vocês pelo WhatsApp, tá? Esse texto é o texto de um antropólogo que chama William Corsaro, que trabalha com crianças. A pesquisa dele é sobre o que acontece com as crianças na passagem da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Ele está interessado no que acontece com as crianças nessa passagem. E ele fez pesquisas com crianças nos Estados Unidos e na Itália. Então, ele faz um estudo comparado para ver como é que é. Ele tem vários, é uma referência, o William Corsaro é um pesquisador que é uma referência no campo dos estudos com crianças, de etnografia com crianças, né, de estudos sobre cultura infantil. E esse texto especificamente, que eu mandei para vocês, ele resolve falar sobre a metodologia dele, porque ele vai dizer assim, olha, quando a gente vai fazer uma etnografia, né, isso é uma matéria que vocês vão ter depois, no ano que vem, né, no próximo semestre, que está em antropologia, está no segundo período. Quando você faz uma etnografia, você precisa observar uma cultura, você precisa fazer o que a gente chama de observação participante, que é fazer parte daquela cultura, né? Então, por exemplo, tem etnografias clássicas, assim, por exemplo, uma que a gente estuda também, que é do William Foote White, que ele ficou morando num bairro proletário, um bairro de imigrantes italianos nos Estados Unidos, aí ele ficou lá participando do clube, dos grupos de jovens delinquentes nos Estados Unidos nos anos 30, 40, né? E aí tem um problema muito grande, que é como é que você entra nos grupos para entender aqueles grupos, né? Então, imagina, por exemplo, se você vai fazer uma etnografia sobre o tráfico de drogas em Angra dos Reis. Vamos imaginar isso. A pessoa está interessada em saber como é que funciona a questão pedagógica, né? Como é que se ensina, como é que se aprende a ser um traficante, como é que os traficantes aliciam os jovens, por exemplo, né? Como é que eles seduzem os jovens. Você quer estudar isso daí, tá? Digamos, né? Como é que você vai entrar no mundo dos traficantes? Como é que você vai ser aceito? Como é que eles vão te contar como é que eles fazem para aliciar, para seduzir os jovens do tráfico? É um desafio muito grande, né? Então, para isso, você precisa ter uma mediação, precisa ter um jogo de cintura e tal. E esse autor, o William Corsaro, como ele estuda crianças, a cultura das crianças, ele vai dizer que é um desafio ainda maior. Peraí, Benedita está entrando aqui. É um desafio ainda maior porque existe uma desigualdade muito grande entre as crianças e os adultos. Está entendendo? Quer dizer, como é que você vai conquistar a confiança das crianças para as crianças dizerem para você o que elas acham da escola, que elas acham um saco? Por exemplo, normalmente, se você pegar um grupo de crianças e perguntar, você gosta dessa escola? A criança vai dizer, gosto, né? Mas será que ela está sendo espontânea? Às vezes não, né? Como é que você vai saber o que a criança realmente sente? Só se você estiver no grupo das crianças. Ai, uma gatinha.
É gatinha ou gatinho, Suzana? É gatinha. Gatinha. Então, lindinha. Então, você... Como é que você conquista? E aí ele foi fazer... Ele fez esse artigo sobre as estratégias dele para participar das brincadeiras de criança. Né? Um cara grandão, gordo ainda por cima, entendeu? Como é que ele ia brincar? E aí ele percebeu, ele resolveu adotar uma estratégia muito interessante que ele chama de estratégia reativa, eu acho, que ele fazia o seguinte, ele ficava olhando as crianças no pátio e não falava nada. Ele tentava agir como um adulto não típico, né? Então ele observou que os adultos normalmente se relacionam com as crianças sempre mandando nas crianças, sendo autoritários, fazendo perguntas retóricas, assim, por exemplo, testando os conhecimentos das crianças, né? Aí está a criança desenhando, aí a pessoa fala, que cor é essa que você usou? O adulto sabe a resposta, né? Aí a criança, verde. Ah, e que mais que é verde? O alface de que cor é? Muito bem. Então, os adultos têm essa disposição sempre assim de estar ensinando as crianças, né? E ele falou assim, bom, se eu usar essa mesma, se eu for um adulto típico, eu não vou ter sucesso com as crianças, então eu tenho que desenvolver uma outra estratégia. Então, o que ele faz? Ele ficava nas primeiras semanas, aparecia assim tipo, na caixa de areia e ficava lá plantado até as crianças se aproximarem dele e começarem a fazer perguntas para ele e ele tentar adotar uma atitude não típica, né? Tipo, não mandava nada nas crianças e ficava escutando as crianças, foi a maneira que ele conseguiu, tá? Então, esse é o texto para o qual eu faço uso como referência para dizer como é que a gente faria uma resenha desse texto. Aí era bom vocês tivessem lido, mas vocês não leram, tudo bom. A gente falei mais ou menos assim. Então, vamos lá. Roteiro, vocês estão com texto, pelo menos, aí agora, o roteiro para elaboração de uma resenha acadêmica? Porque eu não posso abrir, não posso compartilhar essa tela com Sim, vocês. sim. Beleza. Então, vamos lá. O que é uma resenha? Segundo Bakhtin, filósofo da linguagem russo, toda atividade humana gera o que ele chama de gêneros do discurso, que são formas de os membros de um coletivo se expressarem entre si. Além disso, chama-se gênero discursivo quando estas formas apresentam certas regras mais ou menos estáveis e fáceis de reconhecer. Por exemplo, né, então, até agora ficou assim uma teoria meio esquisita, vamos ver os André, quer exemplos. que eu compartilhe? Dá Ah, para eu eu. quero, Cássio, quero. Obrigada. Peraí. Ótima ideia. É esse? Esse mesmo. É Ah, esse? não, não é esse, não. É porque eu mandei um mais recente. Esse aqui é o. O último que eu mandei. Tá no WhatsApp. Tá. Então, peraí. Desculpa que eu Então, atualizei deixa eu ele. tirar isso. Tá no WhatsApp. Tá, vou pegar lá então. Tá. Então, mas a gente vai falando aos pouquinhos. Então, é importante perceber o seguinte: na universidade, muitos professores, vocês vão ser muito convocados, né, a fazerem resenhas, se já não estão sendo, de textos, de coisas que vocês leem. Só que essa resenha que os professores pedem para vocês, ela é uma resenha que tem uma função meramente escolar. O que significa isso?
O uso social que essa resenha tem, ela serve, né, a função que ela tem é para avaliar, na verdade, é uma forma de controle, né, de leitura. É uma coisa parecida com aquilo que a gente fazia na escola, de ler um livro e depois tinha que responder um questionário do livro, ou tinha que escrever uma redação, ou seja, tinha que, de alguma forma, provar, quase que cartorialmente, né, Renata, para o professor que você tinha que prestar contas da leitura, né? Oi, Renata. Então, o Sartre, naquele texto que eu dei para vocês, que é um texto meio dificinho, mas se a gente consegue avançar e deixando passar as coisas que são um pouco mais obscuras, palavras difíceis, assim, isso também é interessante como exercício de leitura, sabe? A gente lê um texto que a gente não tem muito domínio, que o texto não é... O cara não tem o mesmo padrão cultural que você. O Sartre não tem o mesmo padrão cultural, nem de vocês, nem do meu padrão cultural. Então, quando eu leio, eu também engasgo um pouquinho, falo assim, gente, eu estou lendo um texto de uma pessoa que é muito mais culta do que eu. Isso vai acontecer com bastante frequência, e é bom que a gente leia coisas de pessoas que são muito mais cultas do que a gente também, né? Mas aí o que a gente faz? A gente vai lendo, o que você não entende, não entende. Vai se acostumando com essa sensação também, né? Não ficar muito angustiado com não entendi tudo. E nesse livro, o Sartre diz, ele lembra de quando ele era criança, é uma coisa que eu contei naquele continho que eu escrevi, A Resposta Certa, né? Que o primeiro livro que ele leu, depois no final tinha umas perguntas, né? Que é o quê? Controle de leitura, né? E aí pergunta, o Chapeuzinho foi para onde? O que Chapeuzinho levava na cestinha? O que não sei o quê? Por que o lobo comeu quem? A avó. Depois quem salvou a vovozinha? Foram os caçadores, né? Tem aquele controle de leitura. E as resenhas no mundo acadêmico, normalmente ela acaba tendo essa função. O Cássio compartilhou. Ah, que coisa, será que eu mandei errado? Peraí, deixa eu mandar para vocês então. Peraí, só um instantinho. Mas é porque eu não botei, não atualizei o... Peraí, eu vou mandar para vocês. Eu estou procurando, não achei o que você mandou hoje. Não foi hoje, não. Se tiver certo, foi um texto que mandou no dia 11. O WhatsApp é igual isso ao que mesmo. eu tô... É isso mesmo. Eu vou mandar de novo para ficar melhor, porque de repente eu me confundo. Isso daí, sabe o que acontece? É que a professora de vocês é a maníaca da revisão. Então, eu escrevi, aí depois eu já fiz uma outra versão. Peraí. Mas o texto do dia 11 é esse que eu baixei, que o Cássio pôs aí. Ah, é? Ah, então fui eu que fiz bagunça mesmo. Você está mandando por onde? Pelo... Peraí. Eu estou achando ainda ele. Relatório, textos. Não, tem antropologia, peraí. Leitura, profissional, textos. Roteiro, acho que eu mandei agora, dia 11/5. Esse está certo. Será que eu não salvei direito? Não, é esse mesmo. Abre lá para ver se não é diferente. Vê se está certo. Acho que essa é uma versão melhor. Então, voltando a falar da resenha. Então, a resenha, antes dela ser usada como forma
de controle de leitura dos professores universitários em relação aos estudantes universitários, quando dizem assim, vocês leram mesmo o livro Autonomia, Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, então façam uma resenha, né? Então, esse tipo de produção escrita, qual é a finalidade dela? Ela vai ser produzida para comprovar que você leu aquele... É uma bobagem ainda por cima, porque vocês fazem aí na internet, buscar a resenha do troço e copiam e fazem as mudanças, copiam aquilo, ninguém lê nada, o professor também não corrige, enfim. Não é isso que a gente quer fazer aqui, tá? Só que, beleza, perfeito. Dá uma aumentadinha aí pra gente. Super obrigada, Cássio. Mas a resenha acadêmica, ela tem uma vida social, ela tem uma outra função muito mais ampla do que essa, tá? Então, uma resenha acadêmica a rigor, ela serve para quê? Para compor. Ela aparece aonde? Na vida social, né? Das trocas sociais. Ela aparece na... Ótimo, caiu. Ela aparece nas revistas acadêmicas, tá? Apresentando livros que acabaram de ser publicados, né? E para as pessoas lerem, tá? Então, vamos lá, olha. Segundo Bakhtin, filósofo da linguagem russo, toda atividade humana gera o que ele chama de gêneros do discurso, que são formas de os membros de um coletivo se expressarem entre si. E aí, gente, vale qualquer coletivo, tipo os traficantes, os surfistas, os estudantes universitários, os blogueiros, qualquer grupo que você puder imaginar, tá? Eles vão desenvolver uma forma de linguagem que é própria daquele grupo. Além disso, chama-se gênero discursivo quando essas formas apresentam certas regras mais ou menos estáveis e fáceis de reconhecer. Por exemplo, as sinopses de filme da Netflix. Todo mundo sabe como é, né? O conteúdo muda, mas a forma é a mesma. Não é verdade, gente? O tamanho é o mesmo, a gente sabe ali o que tem. A gente sabe, por exemplo, que a sinopse de Netflix ela não pode dar spoiler, né? Ela fala de uma maneira, ela tem que dar mais ou menos informar o telespectador, né, do que se trata, mas não pode dizer o final da história, evidentemente, né? O mesmo acontece com a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral também. Agora a gente está nessa fase de campanha eleitoral e é muito interessante, porque é um gênero muito estável, tá? De tal forma, ele é tão estável que a gente escuta, imediatamente a gente reconhece. Você pode estar de costas para a televisão, está passando na rua, você escuta e fala propaganda eleitoral, né? Porque o cara sempre diz que ele vai mudar tudo, que vai ser diferente, ele vai prometer não sei o quê, e você escuta assim, você já sabe. Não, nosso partido, não sei o quê, mas nós vamos fazer a diferença. É mais ou menos a mesma coisa. Não importa o partido, todos vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Todos vão dizer que vão defender a educação, por exemplo. Agora se fala muito nas mulheres, aí todos falam das mulheres, das diferenças de gênero. Tem uns padrões assim que repetem. Bronca de professor, também todo mundo conhece. É um gênero estável, né? E que se repete. Propaganda de vendas online, cantada. Cantada também é um gênero que todo mundo conhece, não conhece? Vocês conhecem cantada? Agora está meio proibido, mas ainda rola, né? Entre muitos outros gêneros conhecidos.
Cada um desses gêneros discursivos, além de circular em determinadas esferas da vida social, cumpre funções sociais bastante específicas, tá? Cada um desses gêneros. Vocês entenderam mais ou menos? Alguém saberia dar algum exemplo diferente desses que eu dei? Oi, Maria Eduarda. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Está pensando aí nos gêneros discursivos? Sim, O que você pensou? ai, professora, eu não sei bem, não. Ah, e apareceu aí porque pensou alguma coisa. Não, é que eu liguei sem querer, que eu troquei. Eu tava no computador e aí eu vim pelo celular. Então tá bom. Chamada de manchete de jornal? Também é. Ah, quer ver um mais estável? Horóscopo. Horóscopo também é um gênero discursivo tão conhecido que qualquer um de nós é capaz de inventar um. Os gêneros têm essa capacidade, né? Como eles têm, o que é uma. A gente pode, a partir de um modelo, fazer outros iguais, né? E é isso que a gente vai tentar ver. Quais são, a gente vai tentar reconhecer aqui quais são essas regras, o que tem dentro dele, tá? Passa um pouquinho para a gente, Cássio, mais para frente. Cássio. Ah, peraí. Antes de começar. Deu ou volta um pouquinho? Não, acho que foi. Tá. A resenha é um gênero discursivo próprio do universo acadêmico e sua principal função social é apresentar um trabalho acadêmico que acabou de ser publicado a um público que ainda não o conhece. Serve para apresentar o trabalho e normalmente recomendar a sua leitura, né? É raro, mas é possível também uma resenha falar muito mal de um trabalho também. Você pode fazer isso, ou pode falar, olha, tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos também. A resenha, ela pode ser uma resenha crítica, né? Antes de começar a desenvolver a resenha de um texto acadêmico, leia alguns dos que eu ofereci para vocês. Eu ofereci alguns modelos para vocês. Antes de ler esse roteiro, tente observar o que há de comum entre os exemplos de resenhas que você leu. Aí, talvez seja bom a gente fazer. Não, vamos fazer o seguinte: vamos acabar de ler esse texto, depois a gente vê os outros exemplos para a gente ver o que rola. Agora sim, vamos ao roteiro, no qual eu apresento os pontos que não podem faltar numa resenha. Vamos tomar como exemplo o texto de nosso querido Corsaro, que é esse antropólogo que eu comentei com vocês. Você não deve ter deixado de reparar que todos começam com as referências, claro. No nosso caso, Corsaro, vírgula, William, né? A letra maiúscula para o sobrenome. Isso aí vocês já estão mais ou menos familiarizados? Aí depois tem... Como é que a gente pode... vocês seriam capazes de reconhecer as regras para fazer bibliografia? Alguém quer experimentar fazer isso? A partir desse modelo, vocês seriam capazes de fazer outra? Da onde é que surge? Qual é a regra para produzir esse negócio aí? São as regras da BNT. São as regras da ABNT, tudo bem. Mas, você olhando assim, dá para a gente tirar a regra? Olha lá. É o último sobrenome do autor em letra maiúscula, depois o nome dele abreviado. Uhum. Tem, depois, se não me engano, é o nome o título da matéria. Uhum. Depois vem a revista, o site que foi publicado,
com o volume e a data de publicação. Exatamente, tá? Então, a partir desse modelo, isso também é um gênero discursivo, que é referência bibliográfica, vai se repetir assim, tem umas regrinhas, tá? Então, as resenhas, daqui a pouco a gente vai ver algumas resenhas, a gente vai pegar como exemplo algumas, né? E a gente vai ver como elas estão. Então, elas apresentam logo no começo os dados do texto que vai ser resenhado, né? Depois tem os dados do autor da resenha, você mesmo. Então, coloca lá, exemplo, fulano de tal, estudante de pedagogia da UF, EA, segundo período, no caso de vocês é primeiro período, né? Então, quando vocês fizerem a resenha, vocês vão ter que escrever assim, porque vocês vão ser os autores da resenha. Então, no caso da resenha, vai ser proibido usar aquelas coisas, aqueles cabeçalhos que vocês colocam nos trabalhos acadêmicos, tá? Porque não pode, vocês têm que fingir que vocês estão escrevendo para uma revista científica, tá? Vão botar naquele formato. Objetivo geral. Toda resenha tem que ter o objetivo geral do texto do livro que foi resenhado. Vamos ver aí nesse caso. Nesse item, olha, nesse item devemos escrever o objeto do artigo. Em geral da pesquisa, o que o autor pesquisou, o que ele estava buscando na pesquisa e que não sabia antes, necessariamente, né? O objeto de pesquisa não aparece assim tão claro no texto, mas um bom leitor saberá encontrá-lo. Vamos tentar com o nosso exemplo. Então, eu diria o seguinte: o objetivo geral do artigo de Corsaro foi descrever como superou as dificuldades de entrada no campo em suas etnografias com crianças. Tá? O objetivo desse artigo que a gente está comentando, que era para vocês terem lido, mas eu contei para vocês mais ou menos, é justamente dizer como é que ele superou, quais foram as estratégias que ele usou para superar as dificuldades de entrar no campo, né, conquistar a confiança das crianças para acompanhar as atividades delas sem que elas perdessem a espontaneidade de falar as coisas que elas falariam se não estivessem sendo observadas. Não é uma coisa muito fácil, né? O objetivo também pode ser formulado como uma pergunta: como minimizar as habituais assimetrias entre pesquisador e nativo no caso de etnografias com crianças? Tá? Então, em todo o artigo, então, qual vai ser o trabalho dessa semana? Vocês têm um texto que justamente se chama O Desafio da Página em Branco, tá? Foi um artigo que eu escrevi sobre mulheres de camadas populares que entram na universidade e têm medo de escrever, né? É um texto que eu acho bem legal, tem vários exemplos e tudo. Então, nesse texto, vocês vão ter que encontrar, né, qual é o objetivo, por que eu escrevi aquele texto, qual é a justificativa, qual é a metodologia, vocês vão ter que encontrar no texto, tá? A justificativa. Aqui a gente deve defender a relevância do artigo, demonstrar que este objeto é digno de ser estudado, que é original, pertinente e relevante ao campo da educação. É preciso aqui reconhecer o porquê o autor escolheu este objeto de pesquisa, né? Então, no meu caso lá, por que a Andréia Pavão escreveu um texto sobre como mulheres de camadas populares, universitárias, jovens universitárias, se relacionam com o desafio de escrever os trabalhos acadêmicos, né? Elas têm menos tempo, elas são mães, são trabalhadoras, né? Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque a maior parte do grupo de estudantes de pedagogia é formado por mulheres, né?
é formado por mulheres trabalhadoras e tal. Então, é importante isso. Por quê? Porque a gente está falando com formação de professores, etc. e tal. No nosso caso, olha lá, o que a gente vai ver? Nesse item, é comum identificar as referências teóricas usadas pelo autor e a forma como o artigo em questão busca se inserir neste diálogo pré-existente. Sim, o conhecimento se constrói sempre em diálogo. Por mais original que seja um objeto de pesquisa, ele estará sempre dialogando com outros trabalhos já realizados. Tá? Então, nessa justificativa, a gente vai ter que reconhecer em qual debate aquele autor está entrando, né? com aquela produção. Então, por exemplo, se você está fazendo uma resenha sobre o livro do Paulo Freire, por exemplo, Educação como Prática de Liberdade, por exemplo, você vai ter que fazer uma contextualização histórica, né, dizendo com quem que o Paulo Freire está dialogando naquela época, né, no momento em que a educação de jovens e adultos se fazia ainda com cartilhas que eram voltadas para crianças, né? Então, justamente, Paulo Freire está ali trazendo uma inovação, né? Dizendo, olha, não dá para trabalhar desse jeito, enfim, ele está dialogando com outros autores, né? Está indo contra esses outros autores, na verdade, tá? Então, isso tudo vai ter que entrar aí na justificativa, no caso desse livro, né, do Paulo Freire. Você teria que dizer esse trabalho é importante, porque o autor resolveu falar sobre isso, porque para ele a educação não é só uma questão escolar, mas também é uma forma de conscientizar a população no momento em que o Brasil estava passando por um processo de transição e ele apostava que a educação era uma forma de garantir a democracia, né? Depois a gente viu que não adianta muito, as pessoas continuam votando mal, mesmo alfabetizadas e escolarizadas, mas tudo bem. No caso do Corsaro, né, por que ele resolve falar sobre a dificuldade de fazer pesquisa com crianças? Essa é a pergunta. Aí a gente vai responder assim, olha, este tema é de extrema relevância, já que há uma grande assimetria entre o pesquisador e o grupo nativo em questão, as crianças. Né? O que é assimetria? Tem uma diferença muito grande, né? Não são simétricos, não são equivalentes. O pesquisador tem mais poder, a criança, o nativo geralmente tem menos poder, né? Porque é nativo e tal, mas quando tem criança, adulto, dá mais problemático ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Não, professora, desculpa, o meu celular caiu no teclado. Mas podem interromper à vontade, tá? O problema do acesso e entrada no campo é um tema clássico dos trabalhos etnográficos. Mas esse problema se acentua no caso de pesquisa com crianças, e por esta razão, esta discussão é muito pertinente. Corsaro, 2005, 2.444 na página, defende a ideia justamente com Tom Rizzo e Jack Bates, aí abre aspas, de que a entrada no campo é crucial na etnografia, uma vez que um de seus objetivos centrais como método interpretativo é estabelecer o status de membro de uma perspectiva ou ponto de vista de dentro. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está montando uma resenha passo a passo, né? Então, se a gente pegasse cada um desses trechinhos e ordenasse eles num texto, a gente teria a resenha desse texto do Corsaro. Então, estão acompanhando, gente? Está tranquilo para vocês até agora? Alguma pergunta? Aí, gente, está tudo bem? Então, vamos lá.
Se vocês tivessem lido o texto, ficaria melhor, mas tudo bem. Objetivos específicos. Tranquilo, beleza. Aqui vamos desdobrar o objetivo geral em subobjetivos mais específicos, detalhando as ações da pesquisa. Tá? Neste caso, Corsaro busca descrever as estratégias. Então, o objetivo geral era entender como superar essa dificuldade inicial. Né? Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai descrever as estratégias que ele desenvolveu para a construção do status de adulto atípico, observar as relações entre pares, ou seja, entre as crianças no universo infantil, e observar as representações infantis sobre os adultos. Né? Ele tinha esse objetivo também, de entender como é que as crianças viam os adultos. Vocês se lembram quando vocês eram crianças? E o que vocês achavam dos adultos? Vocês lembram dessa sensação? Depois que a gente se torna adulto, é engraçado, né? Mas os adultos e as crianças são grupos muito diferentes, né? Às vezes, eu me lembro quando era criança, eu achava muitas coisas que os adultos faziam estranhíssimas. Eu não entendia, por exemplo, sabe uma coisa que eu me lembro que eu fazia? Eu me lembro que eu observava muito como os adultos eram tensos na musculatura. Eu observava muito isso quando era pequena. Eu observava... Vocês já viram que tem adultos que ficam brincando assim a boca sempre? E não é que eu virei uma adulta que eu faço a mesma coisa? E quando era criança eu ficava olhando e falei, gente, por que eles fazem isso? Aí eu perguntava, você tá com chiclete? O que você tá... Não, a pessoa ficou nervosa assim, né? E eu ficava muito impressionada também com essas marcas, né, que os adultos têm. Agora eu também tenho, né? Eu falava, por que será que eles ficam com essas marcas assim, né? Que coisa estranha, eles ficam tão feios. Por que eles fazem assim, né? E, enfim, várias outras coisas, né? Por que eles não brincam? Por que os adultos são tão sérios? Vocês se lembram dessa sensação quando vocês eram pequenos? O que vocês achavam dos adultos? O que eu me lembro é que os adultos mentiam muito, assim, tratava a gente como se fosse um débil mental. E eu falava assim, quando eu crescer eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Eu não fiz. Que bom, Cássio. Eu tenho uma filha que ela gosta muito de ver coisa de médico, né? E assim, de sangue. E a pessoa falava, não faz isso, não deixa. Mas ela fala assim, mas no final o médico vai salvar essa vida. Então não é assim, eu nunca chegou, ela falou assim, mas como é que nasce o filho? Eu nunca cheguei e falei, é a cegonha. Uhum. Né? Eu falei, não, a gente faz amor e tal, mas eu falei, tem coisas que você, quando eu vou te contar, que eu falei, igual a dirigir, tem coisa que o teu pé não vai chegar no pedal, então você não vai conseguir entender, porque você precisa crescer, né? Tem algumas coisas que você vai precisar crescer para entender. Legal essa ideia, Cássio, gostei. Eu levei ela para dirigir e falei assim, não adianta eu te explicar agora para dirigir, mas você não vai alcançar, então você precisa também crescer um pouco, né? Então tem coisas que o pai não adianta eu te explicar agora. É verdade, é verdade. E tem coisas também que a gente, desde o ponto de vista de adulto, tem dificuldade de entender, né? Porque às vezes eu me lembro assim, que eu, quando era criança, por exemplo, eu ficava muito tempo, assim, às vezes observando uma coisa pequenininha. Tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer, que era, vocês devem ter brincado disso, você faz assim uma coisinha assim, e aí fica enquadrando as coisas naquele lugar, né? Para dar um foco, né? Dá um focozinho, aí você fica se distraindo com aquilo. E às vezes o adulto está atrasado e a criança está ali autistando, né? Está ali, assim, né? Com aquela cara assim, né? E ele não dá o menor valor para essa brincadeira. Não dá o menor valor para aquela brincadeira. Agora, quando você se torna um adulto, você também, às vezes, a criança, você está precisando, está com horário, né? E a criança está lá, sei lá, lambendo o mouse, sabe? Assim, experimentando a textura do mouse na cara. Você, meu amor, pelo amor de Deus, já fez o dever, vamos nessa, vamos nessa. Que ódio que essas crianças são assim, né? Então,
é interessante saber, né, quais são as representações que as crianças fazem. Ele estava interessado em saber quais eram as representações que as crianças têm sobre os adultos, né? O que as crianças... Assim, como é que você pode, sendo um adulto, acessar isso, né? E aí ele conta, né? E no final é muito legal esse texto, porque ele conta como ele... Depois ele conseguia interagir com as crianças e elas mandavam ele entrar na brincadeira e falava, agora você cava aqui esse buraco, agora você para, agora você vai embora, agora não sei o quê. E ele obedecia, né? Ele ficava assim, invertia a situação. Normalmente os adultos é que mandam as crianças fazer as coisas, né? E ele se submetia a isso e dessa forma ele conseguiu que as crianças falassem muitas coisas para eles de forma espontânea, que normalmente, se ele fizesse uma entrevista formal, as crianças não iam falar a real para ele, não iam mandar a real para ele, né? Muito bem. Feito isso, a gente vai para um outro ponto de uma resenha, de um texto científico, que são as referências... Ah, estava bom antes. Tá aí mesmo. Que são as referências teórico-metodológicas. Referenciais teórico-metodológicos. Nenhum pensamento se produz de forma neutra. Ao contrário, a produção de conhecimento está necessariamente baseada em determinados pressupostos teóricos e, portanto, ideológicos. Tá? Da mesma forma, as estratégias de interação empírica, o que são estratégias de interação? Você vai fazer uma pesquisa, você precisa fazer um trabalho de campo, né, que é o trabalho empírico. Tem um trabalho teórico, que é reflexão teórica, e tem um trabalho empírico. Interferem na produção do conhecimento, né, dependendo da maneira. Então, por exemplo, se você quer saber como as crianças... Tem um exemplo bom, que é o seguinte: você quer, por exemplo, saber se os professores do ensino fundamental 1 gostam de ler, por exemplo. Vamos imaginar essa situação. Estou querendo fazer uma pesquisa sobre isso, né? Ora, se eu estou lendo um trabalho sobre isso, e aí eu descubro que na metodologia a pessoa fez o seguinte, ela mandou um questionário para os professores responderem, né? Quantos eles leram, não sei o quê. Se eu estou lendo um artigo assim, eu vou pensar assim, bom, essa pesquisa está furada, porque essa metodologia, essa forma de se aproximar daquilo que você quer saber, que são as práticas de leitura dos professores, né? Ela não vai dar bons resultados, porque a possibilidade do professor mentir é enorme aí, né? Se eu fizer uma entrevista, eu tenho mais chance de conhecer a verdade, né? Mas eu vou ter muito mais chance de conhecer a verdade se eu ficar circulando pela escola, especialmente nos tempos livres dos professores, e ver o que eles fazem no tempo livre, se eles comentam sobre o que eles leem, se eles leem alguma coisa. Eu vou descobrir, fatalmente, que eles não curtem ler, né? Porque eu vou ver que, por exemplo, eu vou ouvir comentários do tipo: nossa, você já leu o negócio que a professora mandou, que a diretora mandou? Que saco! Ai, não li não, cara, 3 páginas, muita coisa. Que saco, não li não. E ela disse que tem que ler aquilo para semana que vem a gente tem que responder, não sei o que, tem que fazer relatório. Ai, que droga, nossa. Aí ela falou que era para a gente ler final de semana. Eu vou ler final de semana, que negócio? Deus me livre, cara. Tinha churrasco. Você não foi no churrasco da Maria? Não, churrasco da Maria, pô, foi tudo de boa, ficar lendo aquele troço, eu não. Aí, entende? Como é que você fica, como é que você pode saber essas coisas, né? Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa que também era sobre... Essa pesquisa mesmo, acho que nessa pesquisa que vocês vão ler, O Desafio da Página em Branco, eu tenho quase certeza que nesse artigo, que eu não leio há muitos anos, eu falo disso, de como eu descobri, tá? Frequentando
como é que chama isso? Loja de fotocópia na universidade, né? Então eu ficava ali escutando os estudantes universitários conversando entre eles, ficava ali discretamente, ali paradinha e tal, fazendo meu ponto, só na escuta, entendeu? E aí eu descobri que alguns alunos faziam uma coisa que era consórcio de trabalhos. Já viram isso? Tinha um grupo de meninas que eram 5 meninas, então elas se inscreviam desde o começo da faculdade em 5 matérias a cada período. Cada uma fazia apenas um trabalho por matéria e botava o nome das outras. Olha que genial, né? Isso é uma informação que eu dificilmente teria se eu fizesse um questionário para a menina responder. Ela não ia responder isso, tá? Então, as estratégias de interação empírica, eu dei alguns exemplos para vocês, interferem na produção de conhecimento, claro, e, portanto, devem ser apresentadas ao leitor de forma clara e objetiva. É preciso informar o leitor sobre qual ponto de vista o objeto do artigo foi tratado, com quais ferramentas teóricas e metodológicas, reconhecendo-se que, pode passar aí para a gente, por favor, reconhecendo-se que o mesmo objeto de investigação, por exemplo, o que leem professores ou estudantes de pedagogia, né, pode adquirir contornos muito diversos em função da filiação teórica do pesquisador, dependendo também do ponto de vista teórico do pesquisador. Corsaro, aí vamos ver no nosso caso, né? Corsaro diz que, entre os etnógrafos da infância, ele se posiciona de forma contrária à dos que acreditam ser possível aceitação completa, caso de Mendel, e também a dos pesquisadores que defendem as vantagens de se estudar os próprios filhos. Para o autor, a aceitação nunca será completa, mas resultado de uma difícil negociação. Então, esse é o ponto de vista teórico, metodológico do autor, tá? Que a gente também vai ter que reconhecer dentro do artigo, no caso de vocês, o artigo que eu escrevi. Tá? Metodologia. Aqui a gente vai descrever o como o pesquisador fez para descobrir estas coisas que queria saber. No exemplo do nosso artigo em questão, fica um pouco mais complicado, porque temos aí um metatexto, ou seja, um texto que não fala sobre uma pesquisa, mas se debruça especificamente sobre a metodologia de uma pesquisa. Ele está falando sobre só a metodologia da pesquisa. Que método ele usa para falar de seu percurso metodológico? Eu acho que é uma espécie de relato muito agradável de se ler, porque ele descreve sua experiência metodológica de pesquisa sempre através de relatos de interação concreta nas escolas, onde realizou o trabalho de campo, trazendo trechos de seu diário de campo. Tá? Então, se a gente juntar isso tudo, depois, no final, a gente vai ler e você tem uma resenha do texto do Corsaro. Tá? Depois de feito isso, você vai ter um outro tópico, que é o último, na verdade, né, que é os resultados da pesquisa, os achados. Na resenha de um artigo, devemos também informar o leitor sobre os achados do texto, ou, mais habitualmente, da pesquisa. O que o autor descobriu, como ele respondeu à pergunta original que expressa seu objetivo, o que a gente viu lá na frente, né? Então, a pergunta original era: como superar essa assimetria entre adultos, um pesquisador adulto e os nativos, que são as crianças, né? Aí, quais são as conclusões que ele chega? A partir de suas pesquisas e reflexões, Corsaro defende que uma boa estratégia para lidar com crianças em pesquisas etnográficas é adotar o status de adulto atípico e, admitindo que jamais deixará de ser um adulto, tratar as crianças com mais horizontalidade,
né? Tentar não ficar assim mais alto que a criança. Uma estratégia que ele usou e defende é o que ele chama de entrada reativa, ou seja, adotar uma postura passiva em campo e esperar que as crianças venham até ele, movidos por sua própria curiosidade, buscar contato. Foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Para terminar a prova dos 9, como saber... Avança para a gente aí um pouquinho, Cássio. Aí você fez a sua resenha. Cássio. Como saber... Vou lendo aqui. Como saber... Ah, obrigada. Se a tua resenha está bem construída. Muito simples. Isso é um exercício que vocês têm que fazer antes de mudar a resenha. Escolha uma pessoa que não saiba nada de nada do artigo que você resenhou. Pode ser sua mãe, mas cuidado, as mães são muito tendenciosas e acham tudo lindo dos filhos. Se você conseguir explicar para uma outra pessoa aleatória sobre o que trata o artigo, por que ele é importante, como o autor fez para descobrir o que estava buscando e o que encontrou, e ainda souber responder as perguntas que esta pessoa venha fazer, você tem uma resenha. Se, além disso, a pessoa se interessar em ler o texto que você resenhou, você tem uma boa resenha, tá? Então, eu estou propondo vocês a fazerem a resenha agora. Cássio, eu queria que você pegasse uma dessas resenhas aí que eu dei como exemplo, para a gente ver. E aí eu quero... A resenha, gente, como é uma resenha de um artigo, ela pode ter, no máximo, 2 laudas. A resenha tem que ser pequenininha, né? Porque ela tem que ser proporcionalmente bem menor do que o texto. Porque a resenha é o quê? Para você ser animado a ler o texto, né? Então, é uma espécie de resumo ampliado, tá? Pode botar. Qual que você quer? Tem a EJA, o que você racismo. quiser, o que você quiser. Pega uma aí. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai ler. Eu queria que alguém lesse, porque eu estou cansada de ler. E aí a gente vai, enquanto lê, tentar reconhecer esses elementos que fazem parte de uma resenha. Se não tiver esses elementos, não é uma boa resenha. Tem que ter pelo menos essas coisas que a gente comentou. Olha lá, olha. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vão botar lá, resenhas. Isso aí é porque está na seção de resenhas de uma revista acadêmica, tá? Aí vocês veem aí, olha, tem a referência do texto, que chama Beberagens Indígenas e Educação Não Escolar no Brasil Colonial. Já dá vontade de ler o artigo, não dá? É um livro, olha. Tá, de 160 páginas. E essa resenha tem quantas páginas, Cássio? Essa tem 3. Olha, 3. Então, vamos pensar aí, olha, uma resenha que tem 3 páginas para um livro de 167 páginas. O artigo que vocês vão ler essa semana tem 18 páginas, tá? E ele, eu acho que não pode ter mais do que 3, deveria ter 2 laudas, tá? Mais ou menos. Mais não pode, né? Tem que ser simples, porque são aqueles itens que vocês vão fazer, tá? E vão tentar, isso é importante, gente. A gente ainda não falou, a gente vai ter uma aula só sobre parágrafos, né? Que tem a ver com o aspecto da produção escrita, que é a coesão e a coerência textual. Tá? Isso é uma coisa que aos pouquinhos a gente está trabalhando sem usar esses nomes, né? Mas, assim, eu já tenho comentado com vocês, é tipo isso mesmo, né? Enredo de escola de samba. Aquilo ali tem que ter uma ligação entre uma ala e outra, tem um fio condutor, não tem? Tem uma coisa assim que é o tema geral, e as coisas não são gratuitas, não tem, uma ala tem uma relação com a outra, né? Tem alguma conexão.
Então, vocês têm que começar a bolar os textos de vocês, pensar em termos criativos mesmo, né? Pensar que vocês estão arquitetando uma coisa, como uma casa, entendeu? Que você pensa assim, eu vou fazer aqui no primeiro andar uma sala grande com a cozinha, depois vai ter uma escadinha aqui, não, vai ter um banheirinho aqui, porque também é legal ter um banheiro no primeiro andar, na sala. Eu vou bolar, sabe aqueles joguinhos que tem de... Antigamente tinha um joguinho, né? Eu não me lembro qual era, minha filha era louca para aquele joguinho de Sims, não era? The Sims, não era? Que tinha que bolava casa. Vocês lembram disso? Um joguinho de computador que tinha, que você fazia, e depois você criava um personagem que morava lá na casa, porque você podia bolar, enfim, as casas. Então, o texto ele tem um pouco disso também. Então, você vai ter que pensar uma forma criativa. O primeiro parágrafo é muito importante, né? Vamos ver como é que esse aí ficou. Peraí, deixa eu pegar aqui para o meu. Minecraft, né? É uma coisa desse tipo, é isso mesmo. Ó, Beberragens Indígenas e Educação Não Escolar no Brasil Colonial, quinto livro de Maria Bethânia, tal, do programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Valendo-se do estudo das beberagens, termos que Albuquerque, outra coisa que vocês têm que aprender, quando a gente fala de um autor, na linguagem acadêmica, a gente chama o autor pelo sobrenome, né? Então, eu, por exemplo, com esse artigo, vou virar Pavão, né? Que é como as pessoas me chamam, né? Então, vocês não falam a Andréia, não. Vocês falam Pavão, 2005, entendeu? Valendo-se do estudo de beberagens, termo que Albuquerque cunhou para referir-se à prática de consumo de bebidas fermentadas, focalizando em especial a prática dos índios Tupinambá no Brasil colonial, a autora discute e denuncia a concepção de educação que privilegia os saberes escolares e silencia os diversificados saberes não escolares. Tá? Então, sem falar o objetivo geral dessa pesquisa né, esse parágrafo aqui, como é que a gente pode ver? O primeiro parágrafo serve para quê? Vamos tentar dar títulos para esses parágrafos? Quem é capaz de fazer isso? Qual o objetivo do primeiro parágrafo dessa resenha? É dar informações Sobre quem? sobre quem vai falar? Sobre a autora do artigo, não é? Não é isso? Ela vai situar, vai dizer que é o quinto livro dessa autora, né? Vai dizer de onde ela está falando, qual é o lugar de fala dela, né? Que ela está no programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Pará. Tá? O segundo parágrafo cumpre qual objetivo? Né? Cumpre o objetivo de apresentar os objetos, o objetivo da investigação da, como é que é o nome dela? Maria Bethânia, não é isso? Valendo-se do estudo de beberagens, termo que... Nananana. Vamos ver aí o terceiro parágrafo. O livro traz em sua capa e contracapa uma gravura de Hans Staden, importante fonte histórica sobre os Tupinambá no Brasil colonial, que representa o momento de preparo das bebidas fermentadas, com as várias etapas retratadas, diversas gerações, inclusive crianças. A imagem parece sintetizar a ideia que a autora discorre no livro. O preparo das bebidas fermentadas pressupunha o domínio de saberes específicos, além de outros que os perpassavam, que circulavam e eram apropriados nesses tempos de preparo e posteriormente nos diversos eventos de consumo das bebidas.
né? Então, ela resolveu aqui falar dessa capa, que é interessante também. Você não precisa ficar restrito àqueles itens que a gente elencou, né? Aqueles itens, aquele roteiro, são itens que não podem faltar numa resenha, mas podem ter outros, né? Então, ela achou legal aí falar da capa, foi bacana mesmo, né? Para Thaís Nívia de Lima, alguém quer ler, gente? Que eu estou cansada de ler. Eu leio. Oba, lê. Para Thaís Nívia de Lima e Fonseca, que assina o prefácio do livro, o estudo é pioneiro em relações às questões da educação não escolar em perspectiva histórica, pouco explorada pela historiografia da educação brasileira. Pronto. Então, peraí. Isso daí já é um pouco a justificativa, né? Está dizendo, olha, esse texto é relevante, por quê? Porque quase ninguém estuda esse negócio, né? Vocês já ouviram alguém falar sobre como é que se aprende a fazer beberagens entre os tupinambás? Eu nem sabia nada disso, né? Então, poxa vida, é um estudo interessante, né? Aí, nesse outro parágrafo, continua aí para a gente, Ana Cristina, ela vai falar especificamente do objetivo geral. Olha lá o que a gente falou no roteiro, aparece aí. Fala aí. O objetivo geral foi analisar de que modo as beberagens configuravam-se como práticas educativas ou instâncias de socialização fundamentais na estruturação da vida cotidiana dos Tupinambá. Pronto. A análise teórica... Peraí, só um instantinho, Ana. Olha só, quando ela fala do objetivo geral, o objetivo geral, normalmente, ele está explícito no texto que vocês vão resenhar, tá? Então, nesse texto que eu escrevi, em algum momento eu escrevo lá, o objetivo geral desse artigo é tal. Então, o que vocês vão fazer? Vão escrever de um outro modo? Não, vocês vão pegar aquele trechinho e vão citar diretamente, entendeu? Que é o que essa moça que está fazendo a resenha fez. Está vendo o que ela fez aí? Ela citou, botou a página, não precisou botar o ano, por quê? Porque a referência já estava lá em cima, né? Então, se pressupõe. Vamos lá, continua para a gente. A análise teórica situou-se em estudos antropológicos, históricos, arqueológicos, mas, sobretudo, em estudos do campo da educação em sua confluência com história, particularmente com a história cultural da educação. O estudo é de natureza histórica, baseado em fontes... Pode descer um pouquinho. Documentais e bibliográficas, relatos históricos sobre a sociedade em questão, bem como estudos históricos e arqueológicos. Então, olha só, esse parágrafo que a Ana acabou de ler para a gente trata de que aspecto do roteiro que a gente estudou? Seria qual? É a justificativa? São os resultados da pesquisa? São os objetivos? É a metodologia? Lê de novo para a gente, Ana. O estudo, falou o objetivo geral, né? Em seguida, isso a gente já foi. Aí depois falou, o estudo é de natureza histórica, né? O estudo é de natureza histórica, baseado em fontes documentais e bibliográficas, relatos históricos sobre a sociedade em questão, bem como estudos históricos e arqueológicos. O que é isso aí que ela acabou de apresentar? Esse é o referencial teórico-metodológico. Muito bem, Emanuele, exatamente isso, né? É diferente do referencial teórico-metodológico do outro texto que a gente analisou, que era um trabalho etnográfico, né? Esse daí não, é um trabalho histórico,
documental, né, e bibliográfico, além dos relatos que ela tem também, né? O que mais? Vamos lá. Vai, Ana, lê para gente, por favor. O livro está dividido em 4 sessões, seguidas pelas considerações finais. Na primeira sessão, Introdução, a autora apresenta a pesquisa com seus problemas, objetivos, aspectos metodológicos e objeto, além de contextualização sobre o Tupinambá colonial. Muito bem, olha só, tudo isso aí, vocês viram que estava contemplado no nosso roteirinho? É muito fácil fazer uma resenha, gente, sinceramente. Vocês vão fazer super bem, tá? Então, aqui, além disso, como se trata de um livro, que não é o nosso caso, a gente está fazendo resenha de um artigo, não precisa falar das sessões, mas se quiser também pode falar. Olha, o artigo é dividido em tantas sessões, né? Vai, continua lá para gente. Por uma história cultural das plantas e bebidas, é a segunda sessão. Nela é feita uma construção teórica que permite ao leitor uma visão ampla sobre as práticas de consumo de bebidas. Para a autora, as práticas de beber inserem-se no contexto do estudo das práticas alimentares, que, por sua vez, se encontram inseridas no cotidiano dos diferentes grupos humanos. O estudo, segundo Albuquerque, flagra um aspecto das bebidas fermentadas pouquíssimo visibilizado pela historiografia da educação. Sua capacidade de mediar saberes, fazer circular valores e afirmar identidades compreendida pela autora como um modo de educação não escolar. Tá, vocês estão reparando o tom referencial que a autora dessa resenha incorpora, né? Em nenhum momento ela está julgando se o trabalho é bom ou não, né? Ela diz, segundo, compreendido pela autora como um modo de educação não escolar, né? Porque você tem que aprender a fazer essas bebidas, você circula valores. A mesma coisa acontece, por exemplo, na transmissão dos conhecimentos culinários de uma família, né? Como é que se aprende? Vamos fazer hoje aquela torta especial de não sei o quê. Vamos fazer a super geleia de amoras da vovó Zequinha, né? Aí todo mundo, não, mas como é? Não, primeiro não pode ser com essa panela, não pode. A vovó Zequinha sempre fazia com a panela de cobre. Vamos pegar a panela de cobre da vovó Zequinha. Não, tem que ser com a colher de pau. Não pode, tem que mexer sempre no sentido horário, né? Então, essas coisas que a gente, por tradição oral, né, é educativo, né? Você aprende coisas de uma forma não escolar. É isso que ela está falando, né? Vamos lá. Tá dando vontade de ler o texto, não tá? O livro dela, de leve, assim? Fiquei com vontade de ler. Então, uma resenha, ela também tem que ter essa pegada, né? De apresentar, quer dizer, a gente que não lê o livro, através da resenha, é como se você tivesse lido o livro, né? E, aliás, gente, isso é muito útil quando a gente está estudando, porque, assim, por exemplo, se vocês querem saber o que Marx escreveu no Capital, o Capital são sei lá quantos volumes, acho que são 4, dessa grossura assim cada um. Evidentemente que nenhum estudante de pedagogia vai ler os 4 volumes do Capital, porque a gente tem mais o que fazer, né? Mas como é uma obra muito difundida, na verdade poucas pessoas leram. O que a gente faz na prática? A gente busca uma boa resenha, né? Então, esse exercício de vocês construírem resenhas e lerem resenhas, né, buscarem resenhas boas, como é que a gente sabe se uma resenha é boa? Se ela está numa revista qualificada, né, isso é uma estratégia importante para vocês, como estudantes, terem essa prática também, e saberem buscar resenhas de qualidade para vocês não terem que ler talvez as obras mais clássicas e mais extensas, entendeu? Não estou incentivando ninguém a não ler coisas, né?
Mas realmente a gente parar para ler os 4 volumes do Capital é um negócio impensável, né? Eu acho que pouquíssimos marxistas leram os 4 volumes do Capital, por exemplo. Então, a gente busca uma boa resenha, ela tem uma função importante, né? A gente não precisa ler tudo, não dá para ler tudo na vida, gente, não tem condição. Então, vamos lá. Para isso existem as resenhas, né? Vamos lá. Na terceira sessão... Na terceira sessão, as beberagens como acontecimentos educativos são apresentados e discutidos os diversos contextos sociais nos quais se fazia presente o consumo das bebidas fermentadas, bem como os momentos de seu preparo. Nessas ocasiões, diversos saberes eram transmitidos, circulados e apropriados, configurando assim uma situação educativa. A autora categoriza as beberagens como eventos socioeducativos, pois propiciavam a transmissão e a aprendizagem dos saberes sociais, a partir da mobilização de discursos acalorados, da entoação de cantigas acompanhadas de danças, instrumentos musicais, ornamentos plumários, pinturas corporais, os quais juntos permitiam a coesão social e a afirmação da cultura e seus valores. Muito bem, Ana, você lê tão bem, né? Eu tô achando que não, eu puxo muito o X, isso me atrapalha. Eu não estou achando, não. Estou achando maravilhosa a sua leitura. Adorei. Pode continuar a ler. Tá bom. Tá muito boa. Vocês não estão gostando, gente? É tão explicadinho, assim, lendo um ritmo bom. Estou gostando muito. Vai. Na quarta sessão, Mulheres Tupinambá e os saberes empregados na fabricação do cauim? Acho que é cauim. Albuquerque marca como eminentemente feminino o domínio dos saberes necessários à fabricação das bebidas fermentadas. Esse A tem crase, gente. Porque, olha, necessários por exemplo, ao quê? Em vez de fabricação, poderia ser o quê? Não consigo pensar um sinônimo, mas pode ser qualquer outra palavra. Necessários ao saber fazer, não sei o que lá. Necessários ao... Gente, eu estou pensando em palavra feminina. Necessários ao plantio das ervas, por exemplo, né? Aparece o A com O, não é? Então, se apareceu o A com O no masculino, é porque esse A aí é daqueles A's duplos que a gente já viu, né? É um A ao quadrado, então tem crase, tá? Muito bem. A autora entende as beberagens e... A autora entende... Obrigada, Cássio. Vai. Cássio está corrigindo. A autora entende as beberagens como práticas fundamentais para a transmissão e perpetuação dos saberes indígenas, carregando consigo um conjunto complexo de saberes e técnicas de domínio exclusivo feminino. Interessante é a crítica que Albuquerque faz a determinadas interpretações históricas que, ao enfatizarem os valores masculinos, tendem a desconsiderar os valores femininos. Tô gostando desse livro, gente. Estou achando maneiro, não tá maneiro? Mas olha só, o livro tem 167 páginas. Eu vou ficar só com a resenha na minha coisa. Por quê? Porque se eu estivesse escrevendo alguma coisa, se eu quisesse ser uma especialista sobre os usos das beberagens, os usos pedagógicos da prática de elaboração das beberagens entre os tupinambás, eu certamente deveria ler esse livro inteiro, não é? Mas não é o meu caso. Então, eu fico satisfeita com a resenha, uma ótima resenha. Para que eu vou ler o livro? Não vou ler esse livro, não. Né? Mas eu gostei muito de saber, muito bom. Se algum dia eu for orientar um TCC sobre alguma coisa parecida, eu vou falar assim, olha, tem um livro da Albuquerque que é muito interessante sobre beberagens dos tupinambás, entendeu? E olha só que legal, uma resenha. Muito bom, né?
que mais? Como considerações, já estamos indo para as considerações finais, olha. Ainda nessa sessão, a autora apresenta os princípios de classificação baseados em 2 categorias, a saber, sexo e idade. Há também uma relação dos tipos de bebidas e os saberes empregados na fabricação de cada uma. Não menos importantes são os aspectos referentes à cultura material, que envolvia o preparo e o consumo das bebidas. Como considerações finais, Albuquerque apresenta a ideia de que as beberagens eram espaços de profícua circulação e apropriação de saberes, e que a educação possui significados e espaços bem mais variados do que os já consagrados pelos paradigmas tradicionais, podendo ocorrer em diversos lugares e instâncias da vida social, o que, como os referidos paradigmas, torna-se difícil sua visualização. A autora sinaliza ainda a necessidade de uma mudança na historiografia indígena em relação à análise da condição feminina nessas sociedades, análise estas que tendem a uma visão excessivamente masculina. No caso das bebidas fermentadas, as mulheres são agentes de produção e transmissão dos saberes. Penso que essa visão e necessidade de mudança não se restringem somente à historiografia indígena, mas a todas as áreas que tratam da temática. Por exemplo, aí nesse caso, não é autor, é autor, né? O Severiano. O Severiano resolveu dar a opinião dele, resolveu dar o pitaco dele, né? E pode, numa resenha, vocês podem dar o pitaco de vocês também, tá? Finalizando, vamos lá. Finalizando, o leitor de Beberagens Indígenas e Educação Não Escolar no Brasil Colonial deve estar pronto para ser surpreendido com as análises feitas, que, como dito anteriormente, problematiza a supervalorização dos saberes escolares e propõe um caminho para muito além destes. A leitura dessa obra instigante, envolvente, perspicaz, certamente promoverá diversas reflexões acerca da educação e saberes não escolares. O livro é, em certa medida, um manual de história cultural, educação não escolar e saberes do cotidiano. Ainda para aqueles que recusam abordagens tradicionais da educação, dada a dimensão dos saberes dos Tupinambá no Brasil colonial e a quantidade significativa de relatos sobre o assunto, abrem-se diversas possibilidades de pesquisa apoiadas nessa obra. Muito bem. Aí depois vem, olha, sobre o autor. Isso que vocês vão fazer vocês mesmos sobre vocês, sobre o autor. Rafael Severiano é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, e-mail tal. Então, lá no finalzinho, vocês vão botar sobre o autor, vão botar o nome de vocês, Ana Cristina do Nascimento, é estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis, e-mail tal. Olha que fofo. Não vai ser muito legal essa brincadeira, gente? Aí vocês respondem, vai, professora, estou louca para escrever a minha primeira resenha. Falem isso, essa é a resposta certa. Sim. Não, sério, gente, vai ser muito divertido. Alguma dúvida? O que vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Gostaram da resenha do Rafael Severiano? Gostei, professora. Eu tinha uma pergunta para fazer. Faz. Se eu entendi direito. Tem uma ordem? Não, não tem. Mas, assim, em geral, aquela ordenação que a gente fez no roteiro, ela deve ser seguida, né? Porque você não vai começar pelas considerações finais, né? Mas, sei lá, talvez, se for bem criativo, você pode até. Né? Tem livros que começam pelo final, tem livros que começam com o crime acontecendo e depois você vai retrospectivamente voltando para trás, entendeu? Não me lembro de ter lido uma resenha assim, mas acho que tem jeito de fazer, se você quiser. Né? Não é obrigatório seguir essa ordem. Acho que não. Né?
Mas tem uma ordenação lógica nessa ordem, né? Realmente, você falar primeiro do objetivo geral, assim, acho. Enfim, vamos ver como é que vocês vão fazendo. É o primeiro experimento, a gente vai ter outros, tá? Então, é a primeira experiência de resenha. Eu mandei para vocês outras resenhas. Tem a resenha sobre um texto de EJA. Deixa eu ver aqui. Que eu mandei para vocês. Tem um texto de EJA, um texto sobre racismo, e um texto, uma resenha sobre diferentes não desiguais, a questão de gênero na escola. Então, são 4 resenhas, né, que eu aconselho vocês a lerem, as 4, não custa. Para quê, gente? Para vocês se acostumarem com o gênero. É como você vai contar uma piada, né? Você tem que escutar muitas piadas para você ser um bom contador de piada. O texto para fazer resenha, a senhora já enviou? Já. É esse texto que se chama O Desafio da Página em Branco. Ele está também no... Eu arrumei já na nossa pastinha. Ele está lá na nossa pastinha também, tá? Isso. E eu acho que vai ser um texto que vai interessar vocês, e exatamente essa nossa disciplina também, porque trata dessa questão, desse medo que a gente tem de escrever, né? E aí vocês vão ver vários relatos de outras estudantes com os mesmos medos que vocês, com as estratégias delas, né? Com as coisas que elas escutam dos professores, dizendo que elas não sabem escrever, que elas são burras, que sei lá o quê, e elas ficam mais apavoradas ainda. Tem umas coisas legais, assim, né? Quer dizer, eu sou suspeita, porque eu gostei do texto, eu escrevi eu mesma, né? E isso foi da minha pesquisa do doutorado, e acho que vai ser legal. Aí vocês experimentam. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que é um gênero bem fácil de fazer, não é muito difícil, tá? E vocês têm o roteirinho e tem os exemplos. Se vocês escutarem, se vocês lerem mais resenhas, vai ser mais fácil de vocês fazerem a resenha de vocês, né? Seguindo mais ou menos vendo como é que é aprendendo o gênero, aprendendo as regras do gênero, né? E a gente, ouvindo muitas campanhas eleitorais, a gente pode imitar uma, né? Ouvindo muitas piadas, a gente é capaz de contar uma piada bem. E lendo várias resenhas boas, que foram essas que eu selecionei para vocês, que eu considero resenhas boas, né? Vocês vão ter aí um modelo bom e com um roteirinho para vocês construírem essa resenha, tá bom? Vocês querem dar uma olhadinha no texto da página em branco? Cássio, pode botar para a gente começar um pouquinho a ler nesses 15 minutinhos, para a gente ter uma noção de como é que vai funcionar. Uma dica, gente, esse texto ele foi escrito originalmente em português, foi apresentado no congresso, mas ele está publicado numa revista na Espanha. Obviamente, eu não dei a versão em espanhol para vocês, porque está mais difícil da gente entender. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu Lattes a referência. Acho que tem, não sei se tem aí. Bom, vamos ver, olha. O Desafio da Página em Branco. Alguém mais quer ler? Que não seja a Ana? Professora, eu posso ler? Oba, vai, Graça. Lê pra gente. Pode começar? Pode. O Desafio da Página em Branco. A escrita de mulheres universitárias dos setores populares. Andréa Pavão. Às vezes me dá um bloqueio, um ideal de texto, sei lá. Trama diante da página em branco. Reflexão de estudante sobre o escrito. O presente trabalho tem, por objetivo, conhecer o papel da escrita nos movimentos de inclusão de mulheres nos setores populares
no ambiente universitário, contribuindo, mesmo que honestamente, para o debate em torno das políticas de ação afirmativa, recentemente adotadas no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Pronto. Aí você vê, no primeiro capítulo, já entregou para a gente o objetivo geral, né? Eu preciso inventar muita moda? Não, eu vou pegar exatamente, vou copiar daí, né? Vou botar entre aspas, vou botar a página e pronto, né? O que mais? Todos nós conhecemos as dificuldades diante da página em branco, sobre as quais, nossa, é muito ruim ler, sobre as quais muitos escritores já se expressaram em prosa e em verso. Afastando-me da ideologia do déficit, pretendendo nesse trabalho enfrentar a discussão sobre a desigualdade imposta pelo sistema educacional no Brasil, no que diz respeito especificamente à relação das classes laboriosas. Tá certo? Tá certo. Nos termos do Bossi, 2001. Com a produção escrita, e em particular de mulheres que, além de trabalharem e ocuparem os afazeres domésticos, decidem ingressar no universo acadêmico. Tá. Então, a gente, aí nesse parágrafo, o que a autora está fazendo? Está situando, dizendo quem são essas mulheres, né? Então, são mulheres trabalhadoras que, além de fazer os trabalhos domésticos, ainda resolvem entrar para a universidade. Vai. Pode continuar? Pode. São enfocadas as histórias de formação dessas mulheres, seus projetos e suas práticas de escrita sob orientação pedagógica, em confronto com aquelas que se dão por iniciativa própria. Discute-se ainda as estratégias para... Então, peraí, isso aí já é um negócio importante, né? Então, nesse trabalho, são enfocadas as histórias de formação dessas mulheres, né? Que é um pouco aquela coisa, aliás, parte daquelas coisas que a gente leu no primeiro dia de aula foi dessa pesquisa que eu fiz. Aqueles trechinhos que elas falam da dificuldade de ler, não sei o que, de escrever, vem dali. E seus projetos e suas práticas de escrita. Então, eu estou confrontando as práticas de escrita delas sob orientação pedagógica com as práticas por iniciativa própria, que é diferente, não é? Porque, por exemplo, vocês têm as coisas que vocês têm que escrever porque os professores mandam, né? Mas, além disso, é possível que muitos de vocês gostem de escrever outras coisas, né, na vida de vocês por iniciativa própria, sem serem mandados para escrever, né? Então, eu estou comparando essas duas formas de escrita. O que mais? Vai. Discute-se ainda as estratégias para lidar com o desafio da escrita, enquanto estudo e algumas dificuldades que parecem. De acordo com as entrevistas, ser distintiva neste universo... Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo... Deste universo de mulheres. Isso. O desenvolvimento da pesquisa de tipo etnográfica se dá no âmbito da história cultural, tendo Sartre e Gomes como principais referências. Teórico. Tá vendo? Olha, aí já falou da metodologia e do referencial teórico, né? Buscou-se na discussão analisar essas práticas segundo algumas categorias como... Professora, não tem mais aqui. Dá uma subida. Cássio, vai lá. Como o conceito de autonomia. Experiência, autoria, bem como o conceito de necessidade. Então, isso tudo aí é referencial teórico-metodológico, né? Aí vocês vão vendo, olha, aí fala das condições. Vamos passar o texto rápido assim, das condições, vamos ver os subitens que tem. Isso também, gente, é uma forma da gente ir lendo os artigos, vocês reconhecerem as partes que os artigos têm, né? Antes de eu ler um artigo, normalmente o que eu faço é ler o resumo, esse texto não tem resumo, né? Se bem que essa introdução funciona como um resumo, e depois eu passo o olho assim e vejo as seções que o artigo tem. Então, por exemplo, aqui, olha, das condições de pesquisa e do grupo pesquisado. Então, legal, deve falar como é que a pessoa entrou para fazer observação participante, como é que ela foi aceita nesse campo, né? E sobre o grupo pesquisado. Avança para a gente, Cássio, por favor, para a gente ver quais são os itens.
Então, esse item aí é interessante, né? Aí depois tem das condições de pesquisa. Opa! Está passando muito rápido. Histórico de formação de produtoras de texto. Aí aqui vai falar sobre como é que elas se formaram, como é que foi a história de produção de texto, como é que foi a história delas como escritoras, né? Como elas começaram a escrever. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Tem vários trechinhos, tá vendo? As citações são os textos delas. Opa, peraí, passou um outro item aí. Vai um pouquinho para trás. Práticas de escrita no ambiente universitário. Então, primeiro fala da relação delas com a escrita antes da universidade e depois a prática de escrita no ambiente universitário. Olha, meu texto não tem conteúdo, eu não entendo o que o autor quis dizer, eu não sei escrever o que o autor quis dizer, eu não sei fazer um resumo crítico, eu não sei o que é uma resenha, eu não tenho tempo. Trechos de entrevistas, né? Que são as coisas que a gente escuta muito na universidade. Aí, quer dizer, aí a gente vai ver que eu me lembro, há muito tempo que eu não leio esse artigo, vou ler ele de novo. E algumas falam que gostavam de escrever, eu me lembro que uma gostava de escrever, quando começou a escrever, gostava de escrever nas portas da casa, não sei o quê, tinha prazer de escrita, e aí depois na universidade ficou tudo travado, assim, né? É um pouco a lembrança que eu tenho desse artigo. Vamos lá, vamos seguindo para a gente ver outros tópicos. Tá vendo? Tem bastante trecho. Ele é grandinho, mas tem muito trecho de entrevista que é gostoso de ler. Correção e avaliação dos professores. Aí elas vão, uma coisa que interessa muito a vocês, vão relatando como é que elas se sentem em relação a como os professores devolvem os trabalhos delas, né? O que elas sentem e que ficam chateadas de ver o texto todo vermelho, enfim. Aí vocês vão lendo aí. Vai em frente. Esse texto é bem bacaninha. Considerações finais. Pronto, né? Vai falar até da Carolina Maria de Jesus, ó, nem estava tão na moda assim. E aí, eu espero que vocês se divirtam, gente. Mais alguma dúvida? Tá? Então, a tarefa vai ser ler esse artigo, tendo o roteirinho da resenha como para seguir, né? E, além disso, os modelos das resenhas. Tá? Espero que vocês aprendam a fazer resenha, mais ou menos, e curtam fazer resenha, né? Porque, assim, a gente tendo um roteiro facilita, né? Porque você sabe o que você tem que buscar no texto, o que você tem que, o que tem que aparecer na resenha. Tá bom, gente? E continuem me escrevendo, vocês aí, tá? Porque, lembrando, quem não fez nenhuma escrita de si ainda, tem que fazer pelo menos uma para ter nota, tá? E a nota, ela depende de que vocês façam e refaçam, né? Não basta só fazer, tem que refazer também, a não ser que não tenha tido nenhum problema, tá? Então é isso, gente. Boa noite. Alguma dúvida mais? Todo mundo voltar para casa agora, ou vai se esconder debaixo dos cobertores quentinhos para ver o Pantanal? Quem está vendo o Pantanal aí? Ai, professora, porque olha, carioca não pode sentir um frio, não. Como é que é? Carioca não pode sentir frio. Carioca é um ser humano que não nasceu para sentir frio. Não nasceu para sentir frio, concordo plenamente. Coloca um cachecol.
É muito frio, gente. A gente sofre muito com frio, muita maldade dos cariocas, né? Eu vou me enfiar debaixo das cobertas e vou ver o Pantanal, que eu estou gostando muito de rever essa novela. Estou muito noveleira. Em todos os assim. Oi? Tá muito ruído da Graça. Não sei se o Lourenço está tentando falar também. Professora, eu comentei que a minha mãe, ela todo dia assiste essa novela Pantanal. Minha mãe é muito noveleira. Na minha redação do Enem, sobre identidades, eu usei uma citação de uma novela que ela via. E por eu estar deitada sempre com ela ali vendo a novela, eu acabei pegando assim por alto a novela e usei ela na minha redação, que foi a que eu entrei na faculdade. Opa! Viu que coisa boa? Muito bom. Eu estou gostando também. Não sou muito noveleira, não, mas o Pantanal eu assisti um pouco, assim, na primeira versão. Eu estava grávida da minha filha, da minha primeira filha. E aí estou gostando de rever, estou achando bonita. É bonita, né? É mais calminha, tem um clima assim, mais tranquilo, é relaxante. Então tá bom, gente. Beijinhos para vocês, bom trabalho e façam isso. Olha, vocês escrevam mais ou menos a partir dessa escrita, não é muito criativa, mas é também. Depois dá uma relida pensando naqueles critérios. Tá bom, gente? Professora, ainda pode enviar os outros textos, né? Oi? Os outros textos. Tá, vou Pode, até o final. Tenho medo dessa matéria, porque eu já peguei ela 3 vezes, professor. Ai, meu Deus. Tenho certo meio medinho dela, mas tudo bem. Vamos em frente, vamos em frente. Tá bom, professora, boa noite. Não fica com medo, não. Ô, Sandra, e pode escrever errado à vontade, tá? Não tem problema. Para escrever certo, tem que escrever errado, não tem jeito. Tá bom, obrigada, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, professora. Boa novela. Obrigada. Beijo. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Lucas. Beijo.